O STJ deve decidir nesta quarta-feira se é possível atestar embriaguez de motorista sem o bafômetro. O Superior Tribunal de Justiça julga pedido do Ministério Público Federal, que defende a legalidade de outros meios de prova, como exame clínico ou mesmo depoimento de testemunhas, diante da recusa sistemática ao teste. Desde a mudança no Código de Trânsito, o assunto causa polêmica e gera processos. Motoristas se negam a produzir provas contra si, como garante a Constituição, e acabam escapando de punições mais rígidas, mesmo que provoquem acidentes graves com vítimas por estarem bêbados. Vamos conversar sobre o assunto com o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, autor da Lei Seca, que defende substitutivo ao projeto para que motoristas sejam enquadrados mesmo sem o bafômetro. Olá, deputado. Obrigada por falar com os internautas do Terra. Eu que agradeço, Maria. Estamos à disposição. Deputado, o bafômetro acabou prejudicando a punição daqueles que bebem e insistem em dirigir? Não, eu não entendo que o bafômetro esteja prejudicando, mas entendo que é necessário você fazer exatamente essa expansão, trazer outras provas que o direito admite, que não somente o bafômetro. Então, a discussão que nós estamos tendo hoje no âmbito da Câmara dos Deputados, no âmbito do Congresso Nacional, é poder ampliar esse escopo, né? Tirar a exclusividade do teste do etilômetro ou do exame de sangue e ampliar para aqueles outros testes que já são reconhecidos clinicamente e também, obviamente, na avaliação da autoridade. Então, a proposta é exatamente essa, que não fique restrito à utilização do exame de sangue ou do etilômetro as provas para caracterização do crime de dirigir embriagado. Quer dizer, só para o nosso internauta entender bem, então não é acabar com o bafômetro e sim ter outras alternativas para que motoristas infratores não escapem da lei. Que alternativas são essas? As alternativas são exatamente os exames. Hoje, a autoridade policial, ou a quem faz a abordagem, ele ao constatar que aquela pessoa se negou a fazer o teste, né, dificilmente ele fica numa situação ligada, porque a letra da lei fala que tem que ter exatamente aquele mínimo, né, que é 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligramas de álcool ar expelido. Então, ele fica restrito, né, não tem outra possibilidade de aplicar. Apesar de, às vezes, ele constatar uma pessoa que está embriagada, ele tem ali na sua mão um laudo, né, um laudo de constatação de embriaguez. E ele tem um termo de constatação de embriaguez. E esse termo poderia ser utilizado. Ocorre que está tendo exatamente esse debate na sociedade, né? A autoridade policial ou a quem faz a abordagem pode se utilizar de outros instrumentos que não efetivamente aqueles que estão previstos na lei, ou seja, que estão previstos para aquela definição existente. Então, o debate hoje é esse. É esse que nós estamos falando no Congresso e o STJ também está buscando essa interpretação. E aí vai valer, por exemplo, também o depoimento de testemunhas que assistem muitas vezes pessoas saírem bêbadas de carros após provocarem graves acidentes? Sim. Isso já é possível. O testemunho, né, no caso de acidente, é possível. O que nós temos que diferenciar, Maria, é exatamente o crime puro simples de dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. Isso só por si só, de estar conduzindo já é crime, né? Nós estamos discutindo esse tipo de crime, esse é o tipo, dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. O outro, quando há já um homicídio ou um atropelamento, uma lesão corporal, já é outro crime. Esse é mais gravoso ainda, esse é uma outra circunstância. Então, esse aí já existe até agravante para o caso, pode já prever. Mas o simples crime de conduzir o veículo sob o efeito de álcool, é esse que está em debate no momento, né? Somente aquele que ele não se envolveu em acidentes, mas está conduzindo um veículo sob efeito de álcool, ou seja, ou substância psicoativa. Quer dizer, aí é a lei seca mesmo valendo, né? Tolerância zero para quem bebe e dirige. É a lei seca valendo mesmo, né, deputado? Tolerância zero para quem bebe e dirige, mesmo que não provoque um acidente. Continua nessa linha, né, dentro daqueles limites que, obviamente, são o limite da ferição do aparelho, são aqueles limites legais que já foram colocados
na época, em 2008, ainda pelo decreto que regulamentou a lei seca. Então, essa lei continua prevalecendo, ela não vai ser modificada. A única coisa que pode ser alterada, e é isso que nós estamos debatendo, aguardando a decisão do STJ, é quais serão os outros meios que poderão ser utilizados como prova. Em outros países é assim que funciona? Exatamente, nós não estamos inovando nessa matéria, né? Outros países utilizam também desses exames, desses testes, exames clínicos, testes, perícia, para poder aferir a condição do motorista. Porque às vezes você não tem como estabelecer o mínimo ali, né? E outra coisa que nós estamos fazendo no debate no caso da pessoa não querer, né, falar, não, eu não vou fazer nenhum teste, eu não vou fazer, não vou aplicar nada, e quando a autoridade policial for fazer o laudo, né, o termo de constatação de embriaguez, que é o termo que a gente está prevendo, ele pode chegar e falar assim, não, você não vai botar que eu estou embriagado porque eu não estou. E ele na contraprova, ou seja, no momento ele quer te falar assim, eu não estou embriagado, o que ele tem que fazer? Ele pode se utilizar do aparelho, aí o policial tem que ter o aparelho, o etilômetro do momento, para ser utilizado na contraprova, ou seja, para mostrar que ele não está sob efeito de álcool ou nenhuma substância psicoativa. Então, se veja, o etilômetro continuará sendo utilizado exatamente para contestar, para fazer a contraprova, para que você não fique restrita apenas à visão da autoridade de trânsito. Então, isso é uma coisa importante também, tem sido debatida para modificação. Há quem discuta que o fato de quantificar o teor alcoólico também tenha sido um erro durante a elaboração da mudança do código, porque aí há um mínimo ali e as pessoas também podem dizer, não atingi aquele mínimo, ou atingi. Não era melhor não ter essa medição quantitativa exatamente? Mínimo, né, ele sempre vai existir, porque tem um limite da tolerância exatamente da aferição do aparelho e também algumas outras doenças que desenvolvem o hálito etílico. Por incrível que pareça, existem doenças que desenvolvem esse hálito. Então você tem que... Mas isso não passa no exame de sangue de 0,2. No máximo você pode ter uma composição com o mesmo teor, com o mesmo de 0,2 no exame de sangue. E no ar expelido, ou seja, no etilômetro, isso chega a 0,1, né? Sendo que 0,3 seria o limite. Esse limite vai ser utilizado única e exclusivamente para poder fazer essa diferenciação, para não haver abuso, só isso. Agora, no momento que nós discutimos isso, ainda na ED da Lei Seca, da Lei 8.705, era necessário, e isso continua sendo necessário, diferenciar as medidas administrativas, a punição administrativa, a multa, a retenção do veículo, a recolhimento da carteira, até mesmo se for o caso na reincidência em dobro, diferenciar a aplicação de medidas administrativas do crime, né? São duas circunstâncias que nós não podemos equipará-las, não pode... Alô, deputado? Aplicar as medidas... Alô? Não, é que eu perdi o senhor, mas já voltou. Não pode você aplicar a mesma pena com medidas administrativas e o crime. Tem que ter um diferencial, tem que ter um equilíbrio para que a gente possa efetivar essas medidas. Então, por isso que esse debate é bastante importante e também muito delicado dentro da sociedade, para exatamente não querendo fazer o bem, às vezes você usurpar ou às vezes até extrapolar nessa medida. Há quem defenda que fiança e pagamento de pensão para familiares de vítimas do trânsito tem um efeito muito mais educativo do que essas punições mais sérias, até mesmo com a prisão. Qual é a posição do senhor? Eu sou favorável. Existe um projeto de minha autoria que está no Senado Federal, já foi aprovado pela Câmara. Na Câmara ele tinha o número 798 de 2007, que para esse tipo de crime, para os crimes de trânsito, para quem se envolve em crime de trânsito, atropelamento com vítimas, mas que tenha a característica de não ser doloso, ou seja, de for acidente mesmo, ele possa ser feito o cumprimento da pena em estabelecimentos de hospitalar, né, que atendam emergências, principalmente nos finais de semana, e também nos estabelecimentos que tenham recuperação de pessoas que tenham algum tipo de deficiência,
ou deficiências provocadas por acidente de trânsito. O que nós queremos com esse projeto, que foi inclusive uma iniciativa de entidades de vítimas de trânsito? É que ele se depare com a realidade daqueles, dos acidentados, principalmente dos sequelados. Porque, infelizmente, né, os que morreram já se foram, nós temos que apenas fazer referência à sua memória. Mas aqueles aqueles sequelados permanentes, que são atendidos em institutos de reabilitação, eu defendo que a punição efetiva para esses crimes de trânsito, ao invés de ser o cárcere, é poder trabalhar nessas entidades em auxílio, né, de recuperação dessas pessoas. Eu acho que aí sim o ensinamento, a pena vai ser efetivamente cumprida e a recuperação desse indivíduo, digo, em contato com essa circunstância, pode ter certeza que vai ser um elemento importante para a sua avaliação. Mesmo que o STJ decida que valem outras provas para detecção de embriaguez e não só o bafômetro, o projeto substitutivo à lei seca seguirá no Congresso? Seguirá. Nós vamos aguardar, é claro, nós vamos aguardar essa decisão do STJ, não tem a menor dúvida, para poder exatamente fazer quais são os contornos necessários para essa modificação. Pode ser que o STJ aponte a deficiência legislativa e nesse apontamento nós aí sim aproveitamos esse debate para poder fazer a sua adequação. Eu acho que a sociedade compreendeu o tema, a sociedade absorveu o tema, e nós não temos aí o executivo fazendo a sua parte, o legislativo fazendo a sua parte, e o judiciário agora também, igualmente, com muita competência e muito conhecimento, fazendo a sua parte também. Porque não adianta você fazer uma lei boa, executar essa lei na fiscalização, e se a penalidade, a punição não é efetiva. Por isso que precisa dos três entes, e para mim essa matéria tem sido palco de interesse da sociedade. Aí nós temos legislativo, executivo e judiciário, todos numa mesma linha para poder trazer tranquilidade às pessoas e um trânsito mais humano e mais seguro. Sem dúvida, deputado. E para a gente encerrar nossa entrevista com a volta do Congresso ao trabalho, vai entrar na pauta logo? Quanto tempo de tramitação até ser aprovado? Olha, você veja que nós estamos sempre sendo apresentados com novas situações. Essa do STJ nós já tínhamos conhecimento, nós vamos aguardar. Então a ideia era feita até o final de março, a aprovação desse projeto, até o final de março. Nós vamos agora ver os contornos. Esta é a proposta, né? Nós vamos aguardar. Há sim interesse da casa, das lideranças partidárias, todos são unânimes em pedir a atenção especial nesse tema. Então nós não temos muitas divergências, não tem oposição e situação nesse caso, não tem governo e oposição. Tem sim todos interessados. Agora, o texto tem que ser de uma forma, né, que ao invés de ajudar, não atrapalhe. Ok, muito obrigada pela entrevista, pela participação no Jornal do Terra. Eu que agradeço mais uma vez e parabéns pela cobertura de vocês.